Fala galera gremista, aqui é Wagner Romero falando de Grêmio e nada mais. E é óbvio que o assunto do momento é a compra da Arena por Marcelo Marques. Ele comprou a dívida da Arena e ainda comprou a gestão da Arena, ou seja, vai passar, óbvio, em doação para o Grêmio, a Arena passará a ser 100% do Grêmio. E ontem, quando estourou a notícia, eu tava mal aqui em casa, rinite atacando, saiu a notícia, todo mundo abriu live e falei, cara, eu tava muito mal para fazer vídeo, então eu deixei para fazer hoje. E a primeira reação que vem o cara fica meio incrédulo, porque essa é uma novela que se arrasta, acho que desde que a Arena foi inaugurada, desde que depois veio o Fábio Koff, mudou o contrato e deu aquelas declarações que a Arena não era do Grêmio. E todo ano tinha uma situação, sabe? E todo o descaso da Arena para com o Grêmio, para com o torcedor do Grêmio, isso tudo incomodava muito a gente, porque claramente depois ainda da falência, né, da OS, ficou muito claro que a prioridade ali do pessoal da Arena era só deixar o tempo passar para lá, depois entregar as chaves pro Grêmio e se virem aí, sabe? Então eles entregavam o mínimo do mínimo, torcedor. O campo tá sempre uma merda, o Grêmio ficou aí quase um ano sem telão e só agora estão arrumando. Por dentro o estádio tá se deteriorando, a gente tem várias cadeiras aí já quebradas, já teve banheiros estragados, né, que alagaram aí alguns corredores, a falta de pessoal trabalhando em dias de jogos, dificuldade para entrar, então tudo contra, né, na verdade. E chega um cara que já tinha aparecido ajudando o Grêmio na contratação do Soares, patrocinando o Grêmio, as categorias de base com a sua empresa, e se coloca como candidato numa eleição que a gente tinha muito claro o favoritismo do Paulo Calef, amado por grande parte da torcida, sabe-se lá por quê, eu já falei sobre isso aqui várias vezes, eu não acho que ele era um cara preparado para ser presidente, talvez o Marcelo também não seja, porque é um cara muito novo, que está entrando no futebol agora, né? Mas o surgimento dele como candidato, ele criou ali um forte adversário para o Calef. E quando ele anuncia essa candidatura, lá no churrasco, no assado lá pro Duda Garbi, falando que ia comprar a Arena, cara, aquilo ali caiu como uma bomba, né? O próprio Calef disse que era impossível, depois, agora apagou com a língua, né? Porque pelo visto é possível, né? O Marcelo comprou e isso trouxe uma nova figura nessa eleição, né? Uma nova realidade, uma realidade do Marcelo muito favorito. Eu até cheguei a preparar, eu não fiz o vídeo, ia deixar para mais além quando tivesse os debates mesmo, mas do jeito que tá isso não vai acontecer, dizendo que eu tinha achado as ideias do Calef interessantes, né, em termos de projeto ali, era claramente um cara que se preparou muito para esse momento, né, tinha resposta praticamente para tudo, mas um cara talvez ainda faltando um pouco de equilíbrio emocional para ser presidente, um cara que fala muito bem e tal. E o Marcelo vê aquele entusiasmo do cara que tem dinheiro, do cara que disse que eu vou comprar a Arena, eu vou fazer isso e isso, eu tenho dinheiro, eu vou botar o meu dinheiro e é isso, né? E que talvez ainda muito recente, entrando no futebol, algumas perguntas que foram feitas lá na sabatina do Futebol Alegria do Grêmio não foram respondidas ou não foram muito bem respondidas, então ficou aquela situação do tipo que o mundo ideal seria de repente o projeto do Calef com o dinheiro do Marcelo Marques. E aí ontem, depois das 10 da noite, surge essa notícia bombástica e, como eu falei, a primeira coisa que me veio na cabeça é o seguinte: 11 de julho de 2025 a eleição do Grêmio está decidida. Entreguem a faixa para esse cara, ele vai ser o presidente do Grêmio no mínimo pelos próximos 3 anos. Hoje mesmo, já pela manhã acho, né, o Calef oficializou a sua retirada de candidatura, porque não tem. E acho que os outros candidatos aí, Denis Abraão, o Vladimir Chieli, o Sérgio Canosi, que eram caras que corriam
extremamente por fora, com chances mínimas de chegar sequer ao pátio para o torcedor escolher, devem fazer o mesmo. Sigam suas campanhas aí para eleição do conselho, mas para presidente, cara, entreguem a faixa pro Marcelo. É ele que vai ser o presidente e deu. É um cara que entra para a história do Grêmio, antes mesmo de ser presidente. E a gente ainda não se ligou muito nisso, mas a gente está vendo a história sendo feita. Porque um cara vem e compra a arena e dá pro Grêmio. Isso é algo bizarro, impensável. E eu ainda não tenho muito o que falar, a não ser comemorar, porque isso é algo que realmente machucava muito o torcedor gremista. De ficar ouvindo cornetinha, ouvindo meme, recebendo maus tratos dos administradores da arena. E agora isso tudo vai estar na mão do Grêmio. É claro que o Picão, Eduardo Picão, repórter da Jornada do Bagé e do CCD, falou um negócio que eu concordo muito, que eu vi também o Matheus Dávila, da Dupla, falando, né? Não vai agora no instalar de dedos, porque o Grêmio comprou, tudo vai virar uma maravilha. Não. O Grêmio também vai ter que aprender como manusear a arena, como lidar com a arena, com tudo que tem que ser feito. Então, provavelmente, algumas das coisas que não estão funcionando seguirá sem funcionar até o Grêmio de fato ter ali a administração da arena, que a princípio é em dezembro só, né? Daqui até dezembro vai ser feito todos os passos aí para a administração ir de fato para o Grêmio, né? Então, algumas coisas que não funcionam, elas continuarão não funcionando. Talvez algumas coisas que funcionem hoje em dia, quando o Grêmio passar a administrar, elas vão ter uma queda no serviço, porque o Grêmio vai estar aprendendo a lidar com a arena. Né? Então a gente vai ter que também ter paciência agora, porque não é porque comprou que no próximo jogo já vai estar tudo certo. Não. Ainda vai demorar alguns meses, talvez um ano, para as coisas realmente saírem tudo do jeito como o torcedor sonha e como o Grêmio quer. Mas o importante é que agora essas decisões estarão na mão do Grêmio, não vão estar na mão de terceiros lá que não estão nem aí pro futebol, não estão nem aí pro clube. Tá certo? 11 de julho de 2025, um dia histórico pro torcedor gremista, um dia marcado na história do Grêmio e um cara que está aí chegando para bem cedo, jovem, com poucas ações dentro do clube, mas que já está também guardando o seu nome na história do Grêmio. Tá certo? Entregue a faixa pro homem, não tem o que fazer. Wagner Romero falando de Grêmio, nada mais. Feito.